Olá para você que acompanha a nossa programação da TV Cenário no YouTube e também no canal 8.2 da TV Onda Digital. Nós já estamos no ar, é o programa Cenário Entrevista, e hoje o convidado mais que especial é o doutor Paulo Artacho, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por ter aceitado participar. É um prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo, é uma felicidade recebê-lo. Paulo Artacho, que é especialista em mudanças climáticas, doutor em Física Atmosférica pela USP, também trabalhou na NASA, né, doutor? Atuou em universidades aí na Bélgica, na Suécia e também nos Estados Unidos. Tem uma vasta experiência dedicada aos estudos, à ciência, doutor. E eu já começo a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, lhe perguntando se hoje a questão das mudanças climáticas globais é uma das principais, ou se não o principal desafio do ponto de vista científico e também da sociedade, doutor. As mudanças climáticas não é só um desafio científico, é principalmente um desafio socioeconômico. Ele certamente vai mudar toda a estrutura socioeconômica do nosso planeta, porque as atividades de geração de energia, as atividades associadas com emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, agropecuária, por exemplo, desmatamento, vão ter que sofrer profundas alterações já ao longo das próximas décadas. Portanto, isso vai ter um impacto econômico muito grande em todos os países, para que finalmente, na segunda metade desse século, a gente possa implementar uma sociedade muito mais sustentável do que a gente tem hoje. Doutor, há quem veja essa questão das mudanças climáticas como algo que ainda está por vir, que a gente ainda está falando, mas ainda não chegou. Mas também há quem defenda que ela já é algo presente, a gente já vive isso hoje. Se a gente já vive isso hoje, já é uma questão presente, há de se ter uma adaptação da sociedade para que nós tenhamos uma sociedade com desenvolvimento minimamente sustentável? A ciência não tem a menor dúvida de que as mudanças climáticas deixaram de ser uma coisa para o futuro, e é uma coisa que está com a nossa sociedade hoje no presente. Basta olharmos para a gigantesca onda de frio que teve nos Estados Unidos, causado pelo aquecimento na região ártica. Você veja como o clima no Brasil mudou. Nós estamos tendo um verão completamente atípico, com chuvas na maior parte do país, com as temperaturas de janeiro mais frios de toda a história no estado de São Paulo, e vai por aí abaixo. Então a gente vê chuvas muito fortes, causando prejuízos principalmente para a população de baixa renda, ondas de calor acontecendo com frequências cada vez maiores. Portanto, a conclusão óbvia, você não precisa ser cientista para observar isso, é de que as mudanças climáticas estão conosco agora, hoje já, e já causando danos muito importantes para a nossa sociedade. Mas na sua leitura, é uma questão que nós já vivemos hoje, mas o que falta para a massa, para a população, a sociedade em si, ter essa consciência de que isso é algo imediato, é para hoje, é para já? Olha, todas as pesquisas no Brasil mostram claramente que mais de 80% da população, primeiro, ela é contra o processo de destruição dos nossos ecossistemas, né, incluindo a Amazônia. Segundo, vê as mudanças climáticas acontecendo hoje e vê as mudanças climáticas como uma dificuldade para a nossa sociedade poder se adaptar ao novo clima. E isto vai ter implicações muito importantes para o nosso país, porque o Brasil, a nossa economia depende muito do agronegócio. Sim. E o agronegócio depende do quê? Depende da chuva. Ou seja, temos uma estrutura econômica muito dependente do clima. A nossa geração de hidroeletricidade depende do clima, né? Então veja que o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes, né? Então o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, que é muito sensível ao aumento do nível do mar, né? O Brasil tem regiões com temperaturas muito elevadas, como por exemplo Teresina, Cuiabá, e estas cidades, quando a temperatura aumentar 3, 4 ou 5 graus, certamente vão ter dificuldade de manter suas atividades econômicas. Portanto, o Brasil tem que se adaptar a esse novo clima hoje e preparar
uma estratégia de como é que nós vamos lidar com as mudanças climáticas em nosso país. O senhor falou aí de agricultura, agronegócio. O crescimento da agricultura ao longo desses 2000 anos, ele foi determinante, foi um dos fatores determinantes para essa alteração da face do nosso planeta? Veja, no caso das atividades agropecuárias, né, nós temos grandes emissões de dois gases de efeito estufa. Um é o metano, principalmente por causa da criação de gado bovino, né? E o segundo é o dióxido de carbono. Ao você desmatar uma região, por exemplo, para ocupar essa região com cultura, seja de soja, arroz ou que quer que seja, você está emitindo carbono para a atmosfera, você está agravando o efeito estufa. E um dos grandes desafios que o Brasil tem é desenvolver a chamada agricultura de baixo carbono, que é continuar produzindo alimentos sem grandes emissões de gás de efeito estufa. E é possível? É possível, não há a menor dúvida. A Embrapa já tem muitos pesquisadores trabalhando nessa estratégia, mas nós precisamos acelerar este processo. Eu peço licença agora para ler uma aspas suas, que inclusive foi divulgada pela FAPESP no dia 4 de novembro agora de 2022. Abre aspas. Mesmo que se consiga substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis, será praticamente impossível zerar as emissões de carbono até 2050 sem proteger as florestas tropicais, principalmente a Amazônia, pois são elas que detêm o maior estoque de CO2 do planeta. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A Amazônia ela é absolutamente crítica e chave para questões das mudanças climáticas, por várias razões. A primeira delas é que a Amazônia é o maior reservatório de carbono de qualquer área continental do nosso planeta. A Amazônia contém cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono na biomassa. É difícil as pessoas terem uma ideia de quanto é isso, mas isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. E o que acontece é que se nós permitirmos que a floresta amazônica seja desmatada ou, alternativamente, se os países desenvolvidos continuarem a queimar combustíveis fósseis, permitindo um aumento da temperatura acima de 3 ou 4 graus, isto vai fazer com que a degradação da floresta amazônica seja um processo irreversível e todo esse carbono armazenado na Amazônia, se for para a atmosfera, vai agravar em muitos cenários que já são extremamente preocupantes. Por isso é que a Amazônia está na parte central das questões das mudanças climáticas, junto com a redução da queima de combustíveis fósseis pelos países desenvolvidos. Eu acho que meio que o senhor entrou na minha próxima pergunta, que eu queria que o senhor falasse para quem está assistindo em casa, alguns dos motivos que fazem a Amazônia ser estratégica no que diz a respeito às questões climáticas globais. Ela é absolutamente estratégica? Ela é absolutamente estratégica. A primeira razão pelo ciclo do carbono que eu já falei. A segunda razão é porque a Amazônia é uma gigantesca fonte de vapor d'água para a atmosfera global. Né? Cerca de 70% a 80% do vapor d'água que irriga o agronegócio brasileiro no Brasil Central, em Mato Grosso, Goiás, Tocantins e assim por diante, este vapor d'água é processado pela floresta amazônica. No sentido de que a gente avance o desmatamento, nós teremos um menor fluxo de vapor d'água, o Brasil pode vir a perder a capacidade de produzir alimentos e com isso, obviamente, você vai ter dificuldades de alimentar 10 bilhões de pessoas que nós teremos em 2050 no nosso planeta. Então isso é um desafio enorme para a nossa sociedade, que é produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050 e, ao mesmo tempo, preservar os serviços ecossistêmicos que todas as florestas tropicais executam, do ponto de vista de carbono e do ponto de vista de vapor d'água. Eu tenho certeza que o senhor tem contato com pessoas do agronegócio, pessoas que lidam também com essas questões. Na sua leitura, atualmente, os grandes nomes do agronegócio já estão cientes de que tem que se haver uma mudança de comportamento, tanto no investimento, quanto acreditar mais no que a ciência, nos dados que vocês divulgam, eles já estão pautando, mudando esse viés de comportamento no geral? Olha, no agronegócio eu vejo que há duas vertentes diferentes, né?
Uma vertente que está extremamente preocupada com a questão da mudança climática global e o papel do agronegócio, né? E uma segunda vertente, que é a vertente de, olha, quanto mais eu derrubar da floresta, melhor vai ser o meu lucro. Só olha para lucro em muito curto prazo, sem se preocupar com o dano que isso pode estar fazendo para a sociedade no futuro, né? Estas duas vertentes, elas são muito características e muito fortes no Brasil, né? Qual delas vai ser a vertente que efetivamente vai predominar é muito difícil a gente saber hoje, mas eu espero que a vertente que realmente está preocupada, inclusive, com a sustentabilidade do seu próprio negócio. Por exemplo, a gente vê companhias grandes como a JBS que montaram um fundo de R$1 bilhão para iniciativas de preservação e de sustentabilidade da Amazônia, né? Temos várias outras empresas que estão indo nesta direção. Ou seja, vamos manter o nosso negócio, vamos reduzir as nossas emissões e, ao mesmo tempo, tentar financiar a procura por caminhos sustentáveis para a floresta amazônica. E isso é muito importante para a sociedade brasileira. Maravilha, doutor. Mais uma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo comercial. A gente tem vivido situações que beiram ao extremo aqui na região amazônica nos últimos 15, 20 anos, né? Com estiagens mais acentuadas, cheias de rio batendo recorde em tempo menor, né? Em menor estima aí de tempo. Isso é um resultado direto das crises climáticas? Por quê? Não há a menor dúvida de que os eventos climáticos extremos, como a gente chama grandes secas, grandes inundações, ondas de calor, estão aumentando de frequência e de intensidade no mundo todo, né? Não é só no Brasil, mas particularmente no Brasil isso está muito forte por uma razão muito simples. O Brasil, estando numa região tropical, né, próximo do Equador, nós estamos muito mais sensíveis a qualquer alteração de temperatura nesses hemisférios. Então, o Brasil é um país mais vulnerável do que outros países. Por outro lado, nós também temos vantagens estratégicas gigantescas que nenhum outro país tem. Primeira delas, nós temos a possibilidade de geração de energia solar e eólica que nenhum outro país do planeta tem, né? Então nós podemos gerar energia muito barata e de uma maneira muito mais sustentável, muito mais que a Alemanha, Estados Unidos, Suécia ou países onde o fluxo de radiação solar é 1/5 do fluxo de radiação solar, particularmente no Nordeste brasileiro, por exemplo, né? Temos 8.500 quilômetros de costa, onde o vento sopra muito constantemente, então o potencial de geração eólica é gigantesca. Então o Brasil tem que ter um governo que saiba aproveitar as nossas vantagens estratégicas e minimizar as nossas vulnerabilidades. É isso que eu ia lhe perguntar. A gente tem toda essa potência, está escancarado, tá aí, os dados estão aí, o senhor está aqui me afirmando. Por que não colocamos em prática, na sua leitura, o que está faltando para a gente explorar de fato e de forma inteligente essa potência que está dizendo? O que faltou ao longo dos últimos 4 anos foi um governo que realmente governe levando em conta os interesses da população como um todo. E não o interesse do crime organizado, interessado em ocupar ilegalmente, né, terras públicas, ocupar ilegalmente terras indígenas que são protegidas pela Constituição, que faça esforço na direção de garimpos ilegais e assim por diante. Mas eu acredito que esta fase acabou e agora nós temos que correr atrás do atraso dos últimos 4 anos. Tá certo. Estamos aqui falando com o doutor cientista, doutor Paulo Eduardo Artacho. A conversa está muito interessante e eu te peço que você não saia daí, porque nós vamos por um intervalo, mas já a gente volta para o segundo bloco do programa Cenário Entrevista. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas
e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o programa Cenário e Entrevista. E antes de voltar aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Paulo Eduardo Artacho, eu quero te indicar a nossa revista, a nossa edição física, edição impressa do mês, né, da revista Cenário, o Brasil de Todos, né, que é uma revista voltada aí para um tempo de retomada nesse novo governo. O país vive um momento de apontar caminhos para a reconstrução de um futuro mais positivo. E você pode encontrar a nossa revista nas bancas aí de toda a cidade ou entre em contato conosco para adquirir a sua assinatura e também a sua versão em PDF no nosso site. É só entrar em contato aí pelo nosso Instagram, que a nossa equipe te responde com certeza e vale a pena conferir. Já conhece nossa revista, doutor? Sim, sem dúvida. Gosta do nosso conteúdo? Claro. Tem que gostar. É um conteúdo voltado especialmente aí para a Amazônia, diversidade, inclusão. E falando nisso, olha, o Grupo Cenário tem aí edição impressa, o nosso site, a nossa TV no YouTube com pautas prioritárias para a Amazônia. E aí, nos últimos anos, nós abordamos, inclusive na revista, que o bioma tem sofrido com sucessivos desmatamentos, queimadas, como mostrou a nossa reportagem publicada em dezembro do ano passado, bem pertinho, né? Alguns dias só. Que a Amazônia perdeu aí o equivalente a 3 mil campos de futebol por dia em 2022. Eu até anotei aqui para não perder esses dados, porque são dados sérios. Como que o senhor acha, com a sua vasta experiência, a sua trajetória, que o mundo recebe esse tipo de notícia tão impactante? Olha, eu estive na COP27, que é a Conferência das Partes do Acordo Climático, né, no Egito, e realmente a preocupação principal do planeta como um todo é com a questão da destruição da Amazônia, né? Então, felizmente, na COP27 tivemos a presença de vários membros do novo governo, inclusive o presidente Lula, Marina Silva, Isabela Teixeira e assim por diante, e foram assinados uma série de pré-acordos, digamos assim, e onde o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, provavelmente vai ter que fazer isso antes de 2030. É mais do que possível, é desejável. Nós já temos todos os instrumentos, basta fazer com que a lei, que a Constituição brasileira seja seguida, né? Nós não precisamos reinventar a roda, não precisamos de nenhuma nova legislação, né? Agora, evidentemente, reverter todo o quadro de ilegalidades que ocorreram na Amazônia ao longo dos últimos 4 anos não é uma tarefa fácil, né? Por isso eu lhe pergunto, é possível? Porque tem muita destruição, muitos ajustes a se fazer que não são tão simples. Sim, não são simples, mas são possíveis. Essa é a visão que a gente tem, mas vai requerer um trabalho da sociedade brasileira, não só do governo federal, né? Temos que sempre lembrar isso.
né? O papel dos municípios é muito importante, o papel de cada estado da região amazônica. Temos estados fortemente engajados em reduzir o desmatamento, como o Pará, com ações do governador Jader Barbalho, deixando muito claro que vai deixar de tolerar ilegalidades no estado do Pará, e esperamos que isso também ocorra nos demais estados da região amazônica, revertendo este quadro de destruição e trocando esse quadro por um quadro de construção de novas cadeias produtivas para a região amazônica, porque não adianta a gente simplesmente zerar o desmatamento sem dar uma alternativa realmente viável, né, de sustentabilidade econômica para os 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. Então não se trata somente de zerar o desmatamento, mas é de principalmente encontrar caminhos para que a gente possa trazer renda para a região amazônica. E nesse ponto, o Fundo Amazônia, que é um fundo administrado pelo BNDES, que tem cerca de 2,9 bilhões de reais parados nesse banco, já fazem 4 anos, prontos para serem usados para quê? Para encontrar caminhos de desenvolver uma economia sustentável para a Amazônia, de diminuir as desigualdades sociais e econômicas nesta região, de aumentar o índice de desenvolvimento humano da região, já que a Amazônia é uma das regiões do Brasil com menores IDHs que a gente tem até hoje. Então, nós temos que mudar esse quadro. Isto é possível, temos recursos para isto, né? Temos o empenho do governo federal nesta direção e a gente espera que sejam feitas costuras políticas para que os governadores da região amazônica também vão nesta direção, na direção da construção de uma nova sociedade na região amazônica, mais próspera, com menores desigualdades, com mais renda para a população. E isto é possível. Pois é, o senhor falou aqui do governo federal, com as políticas. Em discurso de posse, recentemente, né, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, fez uma declaração aí que viralizou, que ela disse que as questões ambientais, as pautas ambientais, vão estar no mais alto topo de prioridades do novo governo, do governo Lula, que assumiu agora, dia 1º de janeiro de 2023. Muito bem, ela falou isso. Mas a gente sabe também que antigos governos, não sei se esse, mas antigos governos, têm essa mania de, não sei, é um hábito talvez, não sei se esse é o nome, de implementar políticas só voltadas para o ano que vem, para os próximos 4 anos. Não seria o caso de pensar para além disso, implementar políticas para daqui, sei lá, 50 anos, 20 anos, e não pensar só no amanhã, mas ao longo prazo? Não há a menor dúvida que esse ponto que você tocou é um dos pontos centrais da questão climática, né? Quer dizer, quando um governo municipal, estadual ou mesmo federal, ele no máximo consegue fazer planos para 4 anos. Quando uma empresa faz um planejamento estratégico, né, ela no máximo ela pode até pensar em 5, 6 anos, mas não muito além disso. Nós temos que mudar essa mentalidade dos governos e das empresas e pensar que Brasil nós queremos no futuro. Exato. Queremos um Brasil, né, onde os ecossistemas sejam destruídos, onde os serviços que esses ecossistemas provêm, que são críticos no fornecimento de água, no fornecimento da biodiversidade, na manutenção desta biodiversidade que é extremamente rica, particularmente na Amazônia, temos que mudar esta visão de olhar para os ecossistemas só olhando pelo lado do lucro o mais rápido possível. E eu acredito que em muitas instâncias de governo isso já está mudando. O próprio governo federal está instalando uma agência que se chama Agência da Autoridade Climática, né? O que é exatamente isto? Veja, vai ser uma agência horizontal em todos os ministérios do governo, não só no Ministério do Meio Ambiente, porque a questão climática não é uma questão somente ambiental. Envolve a questão da educação ambiental, envolve a questão do Ministério da Agricultura, por razões óbvias, né? Envolve infraestrutura,
Envolve a questão econômica, obviamente. Então, esta nova autoridade climática vai ser um nível de governo acima dos ministérios, né? Integrando ações de ministérios para construir isso que eu estava falando de um Brasil sustentável, né? De novo, não é fácil fazer essa tarefa, né? Nós não temos um sistema socioeconômico que hoje, né, pense a médio e longo prazo, pense nos nossos filhos e nos nossos netos, mas isso hoje cada vez mais é absolutamente estratégico. E os países que tiverem uma estrutura econômica mais sustentável são os países que vão dominar na segunda metade desse século. Quer dizer, o Brasil do futuro é um Brasil sustentável. O Brasil do futuro não é um Brasil onde ilegalidades, ações criminosas tenham espaço. O senhor acha que hoje as punições para quem comete crimes voltados à degradação do meio ambiente ainda são brandos? São brandos. Nós precisamos aprimorar esta legislação, né? Porque hoje, por exemplo, a ciência avançou muito nessa área. Nós temos um sistema chamado MapBiomas, que o MapBiomas ele faz o seguinte: com imagens de satélite com cerca de 5 metros de resolução, você consegue identificar cada área, o que está sendo plantado naquela área, se tinha floresta, se foi desmatado e assim por diante. E junto com o Cadastro Ambiental Rural, o MapBiomas tem o CPF ou CNPJ de cada metro quadrado do nosso Brasil. Isto nenhum outro país do planeta tem. Tá? Então nós temos todos os instrumentos, né? Ao longo dos últimos anos a ciência desenvolveu esses instrumentos que a gente espera que o novo governo utilize esses instrumentos para coibir crimes ambientais, tá? E dirigir todas as atividades econômicas, particularmente na região amazônica, mas não só. Quer dizer, veja, é importante a gente citar que a Amazônia, a gente fala muito da Amazônia, mas o bioma pantanal, o cerrado, o pampa, o semiárido nordestino, todos estão igualmente sendo destruídos e atacados. E nós temos que reverter isso. Mas ainda insistindo na questão da Amazônia, a gente tem ouvido muito falar num termo savanização da Amazônia. Poucas pessoas sabem, né? E eu gostaria que o senhor me desse licença para introduzir aqui para eu poder fazer minha pergunta. Olha, segundo um estudo intitulado Desmatamento e Mudanças Climáticas projetam aumento do risco de estresse térmica da Amazônia brasileira. A savanização da Amazônia pode trazer graves consequências ao ser humano, influenciando até mesmo na dificuldade do homem manter a temperatura corporal em determinadas condições ambientais. A pesquisa estima que até o ano de 2100, mais de 11 milhões de pessoas que habitam a região do norte do Brasil estarão expostas ao risco, abre aspas, de extremo estresse térmico por conta das altas temperaturas. Essa pesquisa aí foi divulgada ano passado pela Fundação Oswaldo Cruz, inclusive tem uma matéria completa no site da revista Cenário. Se você quer achar, é só abrir o site, vai lá na lupa e bota savanização da Amazônia, que logo aparece uma série de matérias ligadas a isso. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, a gente sabe que é um assunto complexo, mas em resumo, o que é esse termo e se essa condição do ambiente, da temperatura corporal, já é uma realidade? Sim, veja, existe uma questão muito importante sendo discutida hoje na comunidade científica, que é a questão de se a Amazônia já está ultrapassando o chamado tipping point, né? Sim. Ou não. E isso tem a ver com a transição de um possível ecossistema de floresta tropical chuvosa para um ecossistema do tipo de uma savana, por exemplo, como que a gente tem no Cerrado, com muito menor quantidade de carbono, com muito menor evapotranspiração e assim por diante. Bom, e nós estamos observando vários estudos recentes, ao longo dos últimos 3, 4 anos, que mostraram que algumas regiões da Amazônia já estão se tornando uma fonte de carbono para o clima global.
Né? A floresta, através da fotossíntese, é um absorvedor natural de carbono da atmosfera, né? Então, cada estômago de cada folha, de cada árvore da Amazônia, ela absorve CO2 através da fotossíntese. Né? O que está acontecendo é que com o aumento global da temperatura, em algumas regiões da Amazônia, esse aumento já é de 2,2 a 2,3 graus Celsius, hoje não é projeção do futuro, e com a redução da precipitação, que em algumas regiões do sul da Amazônia, isso já chegou em torno de 20 a 25%, isso traz um estresse hídrico para a vegetação, e com isso a vegetação faz menos fotossíntese e com isso acumula menos carbono na biomassa e ela vai perdendo esse carbono para a atmosfera, né? Este processo pode fazer com que a floresta devagarinho vai desaparecendo através da chamada degradação florestal até migrar para um ecossistema similar a uma savana. O que nós temos indícios científicos é de que em algumas regiões, particularmente na região de alta floresta e na região do sul do Pará, nós já podemos estar ultrapassando este tipping point. Acontece que, por que eu digo que já podemos? Tá? Porque a Amazônia é uma região muito grande, né? Nós não temos observações científicas sobre todos os 5,5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, portanto é muito difícil você extrapolar o que ocorre numa parcela da Amazônia para a Amazônia como um todo. Entretanto, o perigo existe e nós temos que agir como se este perigo fosse um perigo real e com isso nós temos que atuar, primeiro, diminuindo o desmatamento da floresta tropical para zero o mais rápido possível. E segundo, se engajar no esforço de todos os países de zerar a queima de combustíveis fósseis até 2050. É tá? possível. É possível, não há a menor dúvida, desde que os governos comecem a ter visão e planejamento, não só nos próximos 4 anos ou nos próximos 8 anos, mas que nós tenhamos empresas, governos e a população em geral engajada em preservar o futuro da humanidade, porque no fundo, o que está em jogo é isto. Com as atuais emissões que nós temos de gás de efeito estufa, hoje está da ordem de 42 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera a cada ano, a temperatura que já aumentou 1,2 graus Celsius até agora, está projetada para aumentar alguma coisa da ordem de 3 a 3,5 graus Celsius em média global. Em áreas continentais, isso significa que, como o Brasil, que a temperatura no nosso país pode aumentar alguma coisa da ordem de 4 graus em média. Com a intensificação dos eventos climáticos extremos, tá? Isto ainda pode puxar um aumento da temperatura maior. Então vocês imaginam cidades como Teresina ou como Cuiabá, onde no verão bate 41, 42 graus, quando começarmos a ter temperaturas da ordem de 47, 48 graus nessas cidades, como é que nós vamos fazer? Não é possível dar ar-condicionado para toda essa população. E particularmente a população de baixa renda. A população mais vulnerável é a população que mais vai sofrer com as mudanças climáticas. Portanto, nós não temos tempo a perder. Doutor, o amazônida, o brasileiro, ele conhece essa imensidão, essa potência que é a Amazônia? Verdade. Olha, é muito difícil conhecer a Amazônia como um todo, né? Na verdade, as várias Amazônias, vamos dizer assim, né? A gente nunca pode esquecer que nós temos 80% da população que vive na Amazônia vive em áreas urbanas, né? E o restante do Brasil vive numa realidade muito diferente da realidade amazônica. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão é que existem várias Amazônias, né? A Amazônia do Pará é muito diferente da Amazônia de São Gabriel da Cachoeira, da Amazônia de Rondônia, né? Então, cada região vai ter que encontrar
o seu caminho de sustentabilidade por meios diferentes. Quer dizer, não vai existir um caminho único, na minha opinião. É totalmente heterogêneo, na verdade, né? E cada região da Amazônia vai ter que encontrar o seu próprio caminho de sustentabilidade e a sua maneira de diminuir as desigualdades sociais na região. Tá certo. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Eduardo Artacho, que é uma biblioteca humana em relação a questões climáticas, as questões da Amazônia. É sempre bom conversar, compartilhar conhecimento com uma pessoa assim como o senhor. Tenho certeza que quem está em casa está gostando muito, mas fica aí que nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Eu estou batendo um papo aqui, uma conversa muito bacana com o Dr. Paulo Artacho. Doutor, eu estou sabendo que o senhor está em Manaus, mas não é à toa não, né? Para participar de um projeto, está aí à frente de um projeto, o Projeto Café Brasil. Você explica para a gente o que seria esse projeto? Olha, o Projeto Café Brasil, que é um projeto que estuda a química da atmosfera da floresta amazônica, ele é um projeto gigantesco que está envolvendo um avião da Agência Espacial Alemã. É um avião muito especial, a jato, que voa até 15 quilômetros de altura, né? Próximo da estratosfera aqui na região amazônica, integrado com um experimento que nós estamos fazendo com o barco da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, né? Onde nós estamos saindo desse barco aqui de Manaus, subindo o Rio Negro, passando por Barcelos, indo até São Gabriel da Cachoeira e voltando, e acoplado com medidas na Torriato. Então nós temos os mesmos instrumentos ou instrumentos muito similares no avião, no barco e na Torriato, de tal maneira que a gente possa saber o que está acontecendo na atmosfera, no sistema hídrico, através do barco, e também na Torriato, o que está acontecendo com a floresta, do ponto de vista de medida de gases, de medida de partículas e assim por diante. É um super projeto, né? Então é um super projeto, é a primeira vez de todos os experimentos que nós já fizemos na Amazônia, onde nós estamos integrando os três compartimentos, a floresta, o sistema hídrico e a atmosfera da Amazônia. Nossa, que legal! E com certeza vai ter matéria sobre isso para você ler aqui na revista Cenário.
Agora, eu gostaria que o senhor olhasse ali para nossas câmeras, porque tem perguntas também da população voltada para essas pautas que a gente debateu aqui. Das mais simples às mais complexas, todas têm o seu valor e são válidas. Então, a gente vai assistir ali a primeira perguntinha e na volta o senhor responde para quem fez aí os questionamentos para o senhor, tá bom? Tá bom. O aumento de chuva é provocado pela mudança climática? Olha, dona Francisca, o que nós estamos observando é que tanto períodos de chuva muito intensa, né, onde os níveis do rio Amazonas, por exemplo, estão batendo recordes ano após ano, tanto os períodos de seca muito intenso, como de 2005, como de 2010, estão aumentando de frequência e de intensidade na Amazônia. E isto é um dos efeitos do aumento global da temperatura. Por quê? Porque o aumento global da temperatura está alterando a trajetória das massas de ar que trazem umidade para a região amazônica, da mesma maneira que fenômenos El Niño e Laninha também alteram o clima da Amazônia, mas isso é causado pelo aumento da temperatura global e isso está ocorrendo, infelizmente, não só na região amazônica, mas no nosso planeta como um todo. Então, isso tem impactos socioeconômicos importantes, isso afeta a produtividade agrícola, isso afeta a geração de eletricidade nos nossos reservatórios e assim por diante. E o único remédio contra isso é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, primeiro, zerando o desmatamento da Amazônia, como é o compromisso do governo brasileiro, e segundo, fazendo com que os países desenvolvidos basicamente zerem a queima de combustíveis fósseis para que a gente possa ter uma atmosfera mais estável, uma atmosfera mais previsível, com menos eventos climáticos extremos como que a gente tem hoje. É isso, Francisca. Espero que ele tenha respondido completinho aí a sua resposta. Obrigada pela sua audiência. Nós também temos mais uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor olhasse ali para a nossa câmera da verdade para responder mais um questionamento da nossa população. Quais os impactos das mudanças climáticas do povo indígenas? Dona Leide, as populações indígenas são uma das populações mais atingidas pelas mudanças climáticas, porque é muito curioso que nem todo mundo percebe que mesmo populações indígenas que sequer tiveram contato com a população branca já estão sendo afetados pela mudança climática, já estão sofrendo alterações na produtividade agrícola de suas culturas, já estão sofrendo alterações da biodiversidade causado por espécies que têm maior chance de sobrevivência num clima diferente do que tínhamos há algumas décadas atrás. Então, as populações indígenas já estão sofrendo essas mudanças e é importante termos políticas que possam dar assistência a essas populações indígenas no sentido de preparar melhor e diminuir o impacto socioeconômico das mudanças climáticas na população mais vulnerável, nesse caso, na população indígena. Algumas regiões, como por exemplo o Alto Xingu, nós estamos tendo uma redução forte da precipitação na região, que traz, obviamente, impactos na saúde e na capacidade dessa população indígena de produção de alimentos para si próprio. Então, isso é uma coisa que, com certeza, o novo Ministério dos Povos Originários vai ter que enfrentar de verdade para que a gente possa minimizar o impacto da nossa sociedade branca na população indígena tradicional da região amazônica. Maravilha. Temos mais uma perguntinha aí para fechar a série de perguntas vindo aí externas, não só aqui do nosso estúdio. Então olhe para ali que está vindo mais pergunta. Olá, professor Paulo. Eu sou a professora Raquel. Eu sou coordenadora dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental do Centro Universitário Luterano de Manaus. Professor, de 2013 até 2022, nós tivemos alguns representantes, tanto do setor público como do setor privado aqui do estado do Amazonas, que viajaram para diferentes países, a fim de participar de conferências sobre o clima. Eu gostaria de saber do senhor
quais são os resultados dessas participações, né, para a população amazonense, principalmente ao que concerne a temas como as cheias, né, e estiagens extremas que nós estamos observando nos últimos anos, né, questões das queimadas, e quais são as suas relações com as mudanças climáticas. Muito obrigada, professor, e um grande abraço. Raquel, obrigado pela sua pergunta. É importante a participação de pesquisadores da região amazônica nessas conferências sobre meio ambiente e sobre mudanças climáticas, porque, na verdade, nós temos que encontrar saídas, né, para a sociedade brasileira, em particular para a sociedade da região amazônica, que sejam baseadas em ciência. Nós temos que desenvolver estratégias de ocupação do território amazônico e de atividades socioeconômicas que agridam o menos possível o meio ambiente. E para isso a ciência é fundamental, porque sem ciência as estratégias de desenvolvimento acabam sendo determinadas ou por interesses econômicos ou por interesses políticos, onde os interesses primordiais da população de baixa renda, em geral, são menosprezados. A gente não pode ter isso. Nós temos que achar soluções para reduzir as desigualdades socioeconômicas na região amazônica, e para isso a ciência é fundamental. As universidades, os institutos de pesquisa, o seu Instituto Luterano, como você mencionou, são entidades ao longo de toda a região amazônica estratégicas para ajudar a sociedade a encontrar esse caminho de sustentabilidade com ciência sólida, voltada para os interesses da região amazônica, não voltada para os interesses de outras regiões do planeta, porque experiências nos Estados Unidos, na Europa ou no sul da Ásia dificilmente podem ser adaptadas com sucesso aqui para a região amazônica. Portanto, a participação de cientistas locais, que nós temos que aumentar em muito a quantidade de cientistas aqui nos institutos de pesquisas como o INPA, como a UEA, como a UFAM e todas as universidades da região amazônica, é uma questão absolutamente estratégica, e eu garanto que já está no radar do novo governo, né, você efetivamente aumentar, intensificar a pesquisa na região amazônica feita por cientistas da região amazônica, e com isso que vocês próprios vão encontrar o seu caminho da sustentabilidade para a região. Maravilha. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Agora a pergunta é aqui. A gente teve um governo aí que durante os últimos 4 anos, o tempo todo, colocou em xeque, colocou em dúvida, né, a eficiência da ciência e os dados publicados por ela. O senhor, enquanto cientista, que está aí no meio desses estudos, que se dedica, que publica dados, porque a ciência ela é baseada em dados, em estudos, em pesquisas, o que o senhor tem a dizer sobre esse ataque que a ciência como um todo, não só voltada para a Amazônia, mas a ciência como um todo, sofreu sucessivamente durante esses últimos 4 anos? Olha, o que a gente observa é que não é um ataque indiscriminado em relação à ciência. Na verdade, é um mau uso da ciência. Ou seja, a ciência ela é considerada boa quando ela vai de acordo com seus interesses econômicos ou ideológicos. E a ciência é considerada ruim quando ela vai contra os seus interesses. Quer dizer, não pode ser assim. Quer dizer, o INPE, que monitora o desmatamento da região amazônica, quando o INPE mostrava que o desmatamento estava aumentando, o governo era o primeiro a ir nas televisões dizendo que o trabalho do INPE é mal feito, que não faz sentido e assim por diante. Mas quando o INPE reporta uma queda no desmatamento, o governo passado era o primeiro a ir como legítimos dados. Amazônia. Olha, a nossa estratégia está funcionando. É uma manipulação, né? Obviamente com um mau interesse, né? Do que pode, da ciência. Isso não é honesto, isso não é correto, obviamente. A ciência, ela é feita não com interesses políticos ou econômicos, ela é feita basicamente fazendo o diagnóstico das situações, e cabe aos políticos tomarem as decisões de acordo com os resultados científicos, né? E a ciência não pode ser guiada por interesses religiosos, evangélicos, econômicos ou políticos.
Então eu acho que este período também acabou, felizmente, no Brasil. A gente vê hoje um incentivo à ciência em todas as áreas do governo. O governo se comprometeu agora a fortalecer a Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária absolutamente estratégica para o país. Vai trabalhar na recuperação do INPA, vai trabalhar na recuperação do Museu Emílio Gueldi, do Instituto Malmirauá, aqui na região amazônica, do INPE lá em São Paulo e assim por diante. Então nós vamos voltar a ter a ciência voltada para os interesses da nação brasileira. E qual o conselho que o senhor dá para quem está assistindo agora, que pensa entrar no mercado de trabalho, é um jovem que sonha em ser cientista? Como cientista, qual é o recado que o senhor deixa para quem está assistindo para incentivar essa pessoa a seguir nesse caminho que a gente sabe que não é fácil, né? Exige muita dedicação, muita renúncia, muito estudo, mas vale a pena. Qual é o recado que o senhor deixa? Olha, o futuro da humanidade, na verdade, depende da ciência. Vamos deixar isso muito claro, né? Nós estamos numa época muito crítica da evolução dos últimos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, né? As mudanças climáticas são uma ameaça muito, muito forte à sustentabilidade do planeta como um todo. Nós não vamos ser extintos deste planeta, mas com certeza as próximas gerações terão muito mais dificuldades de encontrar água, produzir comida, né? E ter uma vida, digamos assim, minimamente decente. E para isso, nós precisamos de ciência, precisamos de um número muito elevado de cientistas trabalhando em todas as áreas, desde antropologia, né, para auxiliar a população indígena a minimizar os impactos nesta população, até encontrar novas formas de geração de energia, até encontrar uma maneira de explorar a biodiversidade da região amazônica de uma maneira sustentável. Quer dizer, existe uma ânsia de tarefas extremamente importantes para o nosso país e para a região amazônica. E para isso nós dependemos de ciência, dependemos das universidades, dos institutos de pesquisa, de uma população bem educada, né? Então não é só ciência, também nós precisamos melhorar os níveis de educação em todos os níveis, desde a escola primária até as universidades, e com isso construir um país mais inteligente, um país mais esperto, menos vulnerável para manipulações políticas, e disso nós dependemos da educação e da ciência. Então vamos trabalhar para isso, e todo mundo que está pensando em seguir o caminho científico pode ter certeza que o seu caminho vai ser mais próspero ao longo dos próximos anos do que foi nos anos passados. Doutor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar, que é o seguinte: ao longo dos 100 anos, o que podemos esperar da nossa existência, da nossa interação com o planeta, partindo do ponto de vista que nós temos hoje? O que a ciência coloca é o seguinte: nos atuais níveis de emissões de gás de efeito estufa, tá? Não é mais possível limitar o aumento global da temperatura em 1,5 grau ou 2 graus, como o Acordo de Paris preconiza. Tá? Isso já era, na verdade. Isso só existe na cabeça de diplomatas. A ciência coloca isso que o senhor tá falando? Muito claramente de que nós vamos ter, com os atuais níveis de emissão, mesmo que todos os países sigam as suas reduções de emissões do Acordo de Paris, nós estamos indo por um aquecimento médio global de 3 graus a 3,5 graus. Qual é? Então, isso significa que em áreas continentais podemos ter um aumento da ordem de 4 graus a 4,5 graus, e isto vai alterar muito o funcionamento de todos os ecossistemas, inclusive a Amazônia. Tá? Quanto mais cedo reduzirmos as emissões de gás de efeito estufa, menor será esse aumento de temperatura e menores serão os impactos. Portanto, este século inteiro ele vai ser dominado pela questão da luta contra as mudanças climáticas. Nós vamos ter que se adaptar. O nível do mar vai subir alguma coisa da ordem de 60 a 80 centímetros. Então todas as grandes cidades costeiras como Recife, Rio de Janeiro vão sofrer impactos importantes. O Brasil vai ter que se adaptar às mudanças climáticas. O Nordeste brasileiro vai ter
uma taxa de precipitação de 30% a 40% menor ainda do que é hoje, o que vai colocar em risco a sobrevivência de milhões de brasileiros que vivem na região nordestina hoje. Então, isto é o que a ciência coloca de uma maneira muito, muito clara. O que cabe aos governos estaduais, municipais, em cada cidade, trabalhar para se adaptar a esse novo clima e diminuir os potenciais impactos. E é para já. E é para já, não é para amanhã. Isso tem que ser feito agora. E isto pode ser feito em cada cidade, reestruturando o sistema de transporte municipal, por exemplo, aumentando os reservatórios de água para garantir fornecimento de água da população em épocas mais secas, que vão se tornar cada vez mais frequentes, encontrar maneiras de aumentar a produção de alimentos, né, num clima mais instável e assim por diante. Então, vejam, as tarefas da sociedade brasileira e da sociedade mundial são enormes, né? Então vamos arregaçar as mangas, construir esta nova sociedade mais sustentável, mais resiliente às mudanças climáticas, né? E com isso uma sociedade mais próspera. É isso, então façamos a tarefa de casa, né, doutor? Sim. Olha, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui conosco, dar a sua audiência, acompanhar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Paulo Artacho. Eu te agradeço, lembrando que semana que vem eu vou estar aqui de novo às 10 da noite no canal 8.2 da TV Unida Digital e também na nossa TV Cenário no YouTube. Ao longo da semana você vai consumindo as nossas notícias no Instagram e também em nosso site. Um beijo, fica com Deus e até mais.